Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 24 de agosto de 2023 e o que eu tenho para dizer aqui está pressupondo o fato de que o Perigosinho tenha de fato morrido, né? Se amanhã ele aparecer, não, foi um mal entendido, não morri, sim, paciência. Mas também nem é tão relevante isso não, porque o que eu quero usar isso mais como uma ilustração para um princípio mais geral em defesa de um certo ceticismo, especialmente sobre fatos históricos. E não vou te enrolar querendo chegar no final do vídeo só para eu dizer o que eu tenho para dizer. Não, vou deixar de cara. É que a verdade que a gente pode dizer sobre esse fato, sobre os motivos, sobre as intenções, que quem teria mandado matar Perigosinho ou não, a verdade é que a gente não vai saber a verdade sobre isso aí nunca. É impossível. Uma questão dessa, assim como várias outras que já ocorreram, não está aberta ao conhecimento humano pleno. Vamos lá. Vamos pegar as 4 teorias conspiratórias básicas mais comuns que eu estou vendo por aí sobre a morte do Perigosinho. A primeira, mais óbvia, é que o Putin mandou matar. Deu um jeito de matar lá. Tinha feito um acordo com o grupo Wagner, que ia liberar, ia perdoar, né? Mas aí armou um esquema aí e matou todo mundo de uma vez. Perfeitamente plausível. Isso, afinal, ele passa o recado, né? Não assume nada, mas fica aquele subentendido para o bom entendedor. O recado fica claro, não mexam com Putin, não deixe o Vladimir Putin. E isso aí, beleza, é perfeitamente plausível, pode ter sido isso. Outros estão achando que o próprio Perigosinho, sabendo que Putin queria dar um fim nele, né? Ele mesmo simulou a própria morte, deu um jeito de armar isso e fingiu que está tentando se esconder, sei lá, de repente mistura um pedaço do sangue do DNA, joga ele lá no acidente e ele foge. É perfeitamente possível também, de repente nem está morto, pode ser. Ou de repente ele quis morrer mesmo, tô ferrado mesmo, é melhor morrer aqui, ainda deixa uma suspeita aí sobre Putin, não sei o que. Ou de repente foi a OTAN que mandou matar o Perigosinho, porque na verdade aquele motim do grupo Wagner tinha sido uma orquestração especial lá da própria OTAN tentando sabotar o governo russo e agora estão queimando arquivo. Ou a mais interessante, que eu acho que de repente o próprio Putin e o Perigosinho chegaram no acordo, o Putin, poxa, tu me ferrou, cara, me sacaneou, eu queria te matar, mas a gente é amigo, então vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui um acidente, e faz quando você morreu, eu passo o meu recado e tu vai viver sua vida aí, não aparece mais não, viu? E se aparecer, diz que foi você que armou o esquema aí, e aí está ferrado. Sim, também é plausível, todas essas possibilidades são viáveis, né? Aí deixando de fora, sei lá, se foi Zelensky, se foi o Lukashenko, se foi, sei lá, não importa. O que eu quero deixar claro é que numa temática dessas, é impossível a gente tomar o conhecimento claro dos fatos. Ainda que um dia chegar, se o Putin e o Perigosinho, sei lá, e assumindo, eu fiz isso, deixou um vídeo lá, nós combinamos, isso foi dessa forma e tal. Você sabe o que aconteceu? Não, você pode estar mentindo. Você pode ter mudado de ideia, pode ter feito uma coisa, depois descoberto que não foi uma boa ideia, eu vou fazer de outra forma. Mas sabe qual que é o problema maior? É que mesmo se você tivesse uma informação muito boa sobre as próprias pessoas envolvidas no processo e quais que eram as intenções dela, não é questão do simples fato de você não saber se elas estão sendo sinceras ou não. O problema é que muitas vezes nem elas sabem. Existe uma subjetividade, e aí eu apelo para você mesmo. Provavelmente, quase certamente você tem alguma experiência na sua vida, algo que você fez, deixou de fazer, que você se arrepende muito, e no fundo você nem sabe por que você fez. Você estava em conflito. Você durante muito tempo até pensou que foi por causa de uma coisa, de repente você descobriu que não, que era uma outra coisa. Veja só, o fato de você ser sincero e até acreditar, você mesmo acreditar que foi aquilo e confessar aquilo, não necessariamente pode estar exatamente certo, porque pode ser que no fundo, no nível inconsciente, o motivo tenha sido outro. O que eu estou querendo dizer é que se o conhecimento sobre um fato objetivo, qualquer aí na realidade, para ser entendido, precisa passar pela subjetividade, imediatamente esse conhecimento já está contaminado. E a postura mais razoável é sempre um certo ceticismo, não que você não possa ter consensos razoáveis, provavelmente foi isso, então você trabalha com essa hipótese, tranquilo. Mas um conhecimento claro, definitivo, de que foi aquilo que essas pessoas pretenderam fazer, isso não tem como saber, porque no fundo, na maioria das vezes, nem as próprias pessoas sabem. Claro que vai ter exceções, vai ter pessoas que têm uma arquitetura mental muito bem sincronizada, entende os seus impulsos, sabe exatamente o que quer, e de repente ela confessa abertamente, então ela está totalmente coerente em todos os níveis, subconsciente, inconsciente, nível do discurso, nível da ação. Mas isso é para ela, quem está de fora não tem como saber se ela é assim. As pessoas são, infelizmente, as mentes são caixas pretas que a gente não consegue acessar. Insisto que, possivelmente, você sempre
pode assumir uma certa probabilidade. Então, provavelmente foi isso. Isso não impede você ter um certo conhecimento razoável e se mover sobre o mundo e fazer alguns planejamentos que vão dar certo na medida do possível, de acordo com uma melhor leitura que você faça. Mas isso não te permite dizer que você tem um conhecimento objetivo factual da realidade. Ou seja, eu estou transcendendo completamente a questão do perigosinho. Mas a verdade sobre a verdade é que a gente não tem a verdade. E mesmo o indivíduo que acha que está perfeitamente harmonizado internamente, pode estar enganado. Talvez um dia, num além-mundo, uma divindade, ou talvez se a humanidade passar por uma evolução mental e atingir um novo nível de consciência, pode ser. Mas no nosso nível de desenvolvimento atual, o fato é que nós temos limites muito claros de conhecimento dos fatos, especialmente quando eles passam pela subjetividade alheia, não bastasse a nossa própria. O resultado pragmático disso é qual? Um ceticismo saudável, especialmente a respeito de fatos históricos. Porque quando a gente pensa em termos históricos, cara, excetuando os fatos objetivos, né? Morreu tantos aqui, explosão, não sei o que lá, terremoto, guerra tal, mas falando as motivações que levaram as pessoas a fazer. Por que que mataram o fulano de tal? Por que que jogaram a bomba de Hiroshima? Por que que mataram... Sabe, tudo isso, as motivações por trás, são muito difíceis da gente ter garantias, ter um conhecimento mais profundo, especialmente quando elas envolvem várias subjetividades, que se por um lado podem ajudar a minimizar essa influência do subjetivo, por estarem distribuídas numa objetividade maior, afinal são pessoas agindo, por outro lado também contamina com várias subjetividades diferentes em ação, que pode tornar a situação mais complicada ainda. E o fato é que, além dos fatos mais objetivos diretos, né, que já tem problemas também, mas eu não vou entrar neles aqui, a gente entender quais foram as motivações e as intenções pessoais dos principais agentes históricos, não só a nível individual, de indivíduos que têm grande influência, mas também a nível coletivo, é praticamente impossível. E a gente tem um certo grau de ceticismo nesse sentido, é ter uma certa abertura para interpretações diferentes, o que não impede de você ter uma interpretação que você aposte, que você defende. O ponto é esse. É só você não se fechar absolutamente achando que tem uma verdade histórica, uma verdade social. Não tem. Infelizmente a gente está nesse limbo, nesse vazio, falta de contato, você patinando no espaço vazio, incapaz de alcançar verdadeiramente um conhecimento profundo e pleno das coisas. Eu acho que a gente ter uma noção disso, ter uma noção da nossa limitação e que a gente pode estar sempre errado, é saudável em termos de, especialmente de convivência entre as opiniões divergentes e diferentes, e especialmente quando a gente vai pegar fatos históricos mais antigos, de quais foram as intenções das pessoas, de quais foram os grupos, por que eles fizeram isso, por que deixaram de fazer, qual que era a ideia por trás. Isso é um absoluto vazio, um vácuo de objetividade que a gente não tem como patinar por aí, achar nada mais concreto. Eu acho que a verdade sobre a verdade é nós aceitarmos o fato de que nós não temos acesso real à verdade, além das coisas absolutamente básicas, que é o fato de que nós existimos, o fato de que interagimos com o fenômeno, coisas que eu defendo lá nos meus vídeos sobre solipsismo. E que a gente ter uma noção clara dessa nossa limitação é a melhor coisa que a gente pode fazer em termos epistemológicos. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 24 de agosto de 2023. Muito obrigado por sua atenção. Um adendo aqui do dia 25 é que eu não discordo da possibilidade de que seja coincidência. O avião caiu de bobeira e não tem nenhuma relação. É possível. Essas coincidências, por mais estranho que seja um Legacy da Embraer que nunca tinha caído numa situação dessa, de repente cair, justo agora, não é tão estranho assim, porque, quer ver uma mais bizarra ainda? Nunca tinha caído um avião em Nova York. Aí veio o 11 de setembro, 2 aviões foram jogados contra as Torres Gêmeas. Um mês depois, cai um avião em Nova York. E nem os mais conspiracionistas estão muito preocupados com esse tema, porque a versão oficial é que foi um acidente comum, e praticamente ninguém contesta isso. Nem o pessoal que está mais antenado com essa questão do 11 de setembro, que inclusive aponta o fato de que a Torre 7, que não foi atingida por avião nenhum, também desabou logo depois. Nem esse pessoal está muito preocupado com esse acidente aéreo que teve logo em seguida. E nem antes nem depois teve nada parecido. E coincidência? Quer ver outra? O fato de que no Donbass foi derrubado um avião
da Malaysian Airlines, o modelo Boeing 777, do mesmo modelo e mesma empresa aérea daquele que desapareceu, pela qual tem um vídeo específico sobre isso, que a princípio não vejo motivo para não ser uma coincidência. Então, assim, coisas estranhas acontecem também, né?